A Rússia fez um intenso ataque contra a Ucrânia, sem dúvida um dos maiores ao longo de toda esta guerra. Ao todo, nós tivemos que a Rússia lança quase 200 drones contra a Ucrânia, bem como também diversos mísseis e diferentes tipos de mísseis foram lançados pela Rússia contra o território da Ucrânia, atingindo diversas regiões. O detalhe é que a infraestrutura a ser atingida na Ucrânia acaba também trazendo impacto negativo para toda a comunidade nas regiões onde é afetada a infraestrutura da Ucrânia e, lamentavelmente, muitos artefatos militares atingem infraestrutura civil, como prédios, casas, residências, conforme nós podemos observar. Hoje é dia 7 de março de 2025, nós temos uma série de temas, em especial da diplomacia, e após os ataques que a Rússia faz contra a Ucrânia, o Zelensky até reitera a questão da possibilidade do cessar-fogo. Vamos acompanhar, mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal, se o nosso canal ajuda você a compreender as questões da geopolítica. Nós temos inclusive Donald Trump se posicionando de maneira irônica ou até hipócrita, segundo alguns, que o fato da Rússia o tempo inteiro atacar a Ucrânia, ele pode aumentar sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. Só que esta informação, esta posição do Trump vem após o Donald Trump ou o governo até dos Estados Unidos se mostrarem muito mais pró-Rússia do que eventualmente pró-Ucrânia. E além do mais, vem no momento em que os Estados Unidos cortam fornecimento de inteligência à Ucrânia e mais ainda. Houve também que uma empresa americana de fornecimento de imagem de satélite deixa de fornecer imagens de satélites para a Ucrânia hoje e certamente deixa a Ucrânia muito mais vulnerável diante de possíveis ataques da Rússia, conforme nós podemos observar. Então, nós temos aqui assunto importante, esse primeiro aqui a tratarmos é justamente a Rússia faz intensos ataques contra o território da Ucrânia, foram diversos ataques, conforme nós vamos observar. O cenário de destruição basicamente se vê em diversos territórios ucranianos, conforme nós visualizamos aqui nesta fotografia. Agora, quando olhamos aqui todo o fronte de guerra, nós vemos que não só na região do fronte de guerra nós tivemos ataques da Rússia contra o território da Ucrânia, mas também a gente visualiza que na região ocidental da Ucrânia nós temos pontos onde houve regiões afetadas, tanto na região aqui, ó, de Khmelnytskyi, bem como também em Varna, tá certo? Nestas localidades aqui, ó, ocidentais do território da Ucrânia, tá certo? E também nas regiões de Anapa, bem como também nas regiões aqui, ó, de Odessa e Mykolaiv. Então são várias as regiões ucranianas atingidas, bem como também a própria região de Poltava. Ou seja, a Rússia não poupou esforços para atacar a Ucrânia, conforme nós podemos aqui observar. A defesa aérea ucraniana abate 25 mísseis de cruzeiros K-101, 8 mísseis de cruzeiros Calibre, um míssil guiado K-59, 100 drones de ataque, ou seja, diversos os meios de ataques que a Rússia utilizou para tentar atingir a infraestrutura da Ucrânia. Tudo bem? Conforme nós estamos trazendo esta informação aqui para vocês. Então, um ataque bastante incisivo. E o fato da Ucrânia não ter acesso ao serviço de inteligência fornecido pelos Estados Unidos faz com que, de certa maneira, a Ucrânia fique no escuro e não tenha, muitas vezes, condições de saber de antemão ali os posicionamentos militares da Ucrânia, aliás, da Rússia. Outro ponto importante também hoje é que os caças franceses, segundo Zelensky, foram utilizados pelo sistema de defesa da Ucrânia e foram fundamentais para a defesa aérea da Ucrânia no contexto de hoje, deste ataque que a Rússia faz contra o território ucraniano. É claro que a gente tem discutido nos últimos dias os países da Europa buscando uma reconfiguração no cenário geopolítico e serem ali protagonistas de toda a situação da geopolítica, conforme observamos. E um dos pontos é justamente a França querendo liderar, em boa medida, toda essa questão da diplomacia, geopolítica e apoio para a Ucrânia. E o curioso é que a Rússia faz um ataque bem pesado contra a Rússia, aliás, contra a Ucrânia, e esse ataque que a Rússia faz, de certa maneira, é defendido muito com um sistema de aeronaves Mirage 2000 que a França forneceu para a Ucrânia, ou seja, o Zelensky até agradeceu aqui justamente a França, no caso, pelo fornecimento dessas
aeronaves para que houvesse a defesa do território ucraniano. Vejamos o que o Zelensky fala. Notem só. O Zelensky disse na última noite, a Força Armada da Rússia fez um ataque massivo, tá certo, contra a nossa infraestrutura de energia. Várias regiões foram atingidas: Odessa, Poltava, Chernihiv, Ternopil. No total, a Rússia usou aproximadamente 70 mísseis, 2 mísseis de cruzeiros e balísticos e quase 200 drones em ataque contra o território ucraniano, que foi o que nós acabamos de mencionar, um ataque bastante pesado a Rússia lançou contra a Ucrânia nas últimas horas. Hoje, caças F-16 e Mirages, oriundos da França, foram usados para proteger os céus ucranianos. Ele vai agradecer, eventualmente, o apoio que recebeu aí, eventualmente, da França. O que, de certa maneira, tá certo, evidencia o Zelensky agradecendo. Uma das grandes críticas que o Trump e o J.D. Vance fizeram ao Zelensky é que ele não agradeceu, não é? Enfim. Agora, outra coisa o Zelensky fala da possibilidade de um cessar-fogo e fala também para tentar que devemos parar a guerra e parar eventualmente o avanço russo, e reitera mais uma vez esse tipo de comentário. Recentemente a gente viu o Zelensky tratando dessa questão de um possível cessar-fogo e dizendo da possibilidade de nós termos um cessar-fogo, tá certo? Pelo menos no ar e no mar. Ao mesmo tempo, Trump diz que a Ucrânia tem que fazer um acordo, mas não tem escolha. Então, Donald Trump, em coletiva de imprensa, fala sobre essa questão, deixando claro ali que o governo ucraniano não teria opções, exceto fazer o cessar-fogo e coisa do gênero. Então, Trump, olha só, Ukraine wants to make a deal because I don't think they have a choice. Então, segundo a percepção do Trump, a Ucrânia não tem escolha, a Ucrânia não tem chance, exceto buscar um acordo. E a grande questão é que a Ucrânia não negou um acordo. A Ucrânia nega o tipo de acordo que é proposto no atual cenário, sem as garantias de segurança e, eventualmente, um acordo que não seja justo. Este é o ponto, porque o tempo todo o Zelensky tem deixado claro que pretende sim negociar, mas o que se compreende como paz justa e duradoura, conforme nós sabemos e observamos. Agora, após os ataques intensos e pesados que a Rússia fez contra o território da Ucrânia, nós temos aí o Trump falando das possibilidades de sanções contra a Rússia. Vejam só o que o Trump disse. Com base no fato de que a Rússia está absolutamente batendo na Ucrânia, no campo de batalha, agora estou considerando fortemente sanções bancárias, sanções e tarifas em larga escala sobre a Rússia, até que um cessar-fogo e acordo final de paz sejam alcançados. A Rússia e a Ucrânia sentem-se e agora mesmo, antes que seja tarde demais. Obrigado. Então, o Trump escreve na sua rede social, o Truth Social, sobre a Ucrânia e a Rússia sentarem na mesa de negociações, e parece que o Trump não viu que, mesmo no dia que ele recebe o Zelensky na Casa Branca, a Rússia fez intensos ataques contra a Ucrânia, ou seja, a Rússia ataca a Ucrânia em decorrência da guerra, e a Ucrânia revida atacando a Rússia em decorrência da guerra. Entretanto, as perdas que nós assistimos na Ucrânia são lamentavelmente muito consideráveis, e eventualmente o Trump não percebeu que ainda não a Rússia está atacando a Ucrânia todos os dias, tudo bem? Após somente um ataque massivo da Rússia contra a Ucrânia, e aí o Trump vem e nos diz isso, fica aí, né? É intrigante. Por fim, nós temos aí que a empresa norte-americana de fornecimento de imagens de satélites não vai mais fornecer imagens de satélites para a Ucrânia, conforme nós observamos aqui a informação. Então, a companhia Maxar Tecnologia, tá certo, desabilita então o acesso à Ucrânia para as imagens de satélite, o que sem dúvida é muito complicado para a Ucrânia, que precisa ter, sem dúvida, imagens para se posicionar no campo de batalha e eventualmente se defender de ataques da Rússia e tal. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você para deixar o like, se inscrever no canal e divulgar o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Bons estudos, respeito a geografia, até mais. Tchau, pessoal.